Boa noite a todos. Protocolo, utilizando a máscara, fundamental, né? A ciência nos ensinou. Pedimos, em primeiro lugar, ordem e licença aos mentores que trabalham com os reinos da natureza, com os animais especificamente, que eles possam se utilizar de cada um de nós, pelos fios do pensamento, nos dando a conexão entre a razão e o coração, para que os nossos comportamentos traduzam aquilo que veio nos ensinar Jesus. Bem, Kardec, né, falando em ciência, na Gênese da primeira edição, a tradução, tem um trechozinho que ele fala o seguinte, que eu vou ler aqui para a gente, sobre as condições do homem na Terra, né? Pouco a pouco, a necessidade fez o homem criar as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do globo. E é isso, Kardec deixa esse legado para a gente, de escutarmos a ciência, é fundamental. Antes de iniciar propriamente, né, a nossa fala sobre o tema, que é a contribuição espírita para um novo olhar sobre os animais, como que o Espiritismo nos auxilia, antes de iniciar, eu quero aqui prestar os meus e os nossos profundos sentimentos às famílias enlutadas que estão passando por dores profundas em suas almas. E nós também nos solidarizamos com as famílias que perderam seus empregos e estão passando por maiores dificuldades. Tenho certeza que tudo isso vai passar. Não percam a esperança, tá bom? E quero também aproveitar e, em nome do ID, em nome daqueles que trabalham pelo bem comum, solidarizar pelos ambientalistas que, mesmo antes da pandemia, sofrem pelos desmandos para com a natureza. Os nossos sentimentos também para os defensores dos direitos dos animais, que diariamente sofrem com os maus tratos que ainda são submetidos os animais, mesmo antes da pandemia. Só lembrando que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, animais são criados com extrema crueldade. São transportados como cargas vivas para serem exterminados. Nós também nos solidarizamos com vocês e dizemos: tenham esperança, perseverem, trabalho de gota a gota, para conseguirmos um dia transformarmos o Brasil, a terra, um mundo de expiação em prova, em um mundo regenerado. Vai ser necessária a contribuição de cada um de nós, tá bom? Então fica aqui os nossos sinceros sentimentos. Bem, quero agradecer aqui a todos os envolvidos para que esse momento acontecesse. Para você que está aí nos assistindo, não foi nada fácil. Foi com muita dificuldade, com agora essa demanda de lidar com tecnologias, demandou muito esforço e o conhecimento de cada pessoa em sua área específica para que esse momento acontecesse, tá bom? Agradecemos em especial ao ID, Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora, por abrir esse espaço, pelo seu pioneirismo. Se não me falha a memória, é o primeiro grupo espírita em Juiz de Fora que abre um espaço para um grupo de estudo de meditação, especificamente para isso. É um centro espírita que abre espaço para grupos de estudo sobre a sexualidade, né? Bem, e para vocês que nos escutam pelos olhos, hoje inaugura esse momento ímpar de uma tradução simultânea, dando oportunidade de inclusão. A minha alma, particularmente, ficou muito feliz quando eu recebi a notícia que nesse primeiro estudo teríamos vocês nos escutando pelos olhos. Que Deus abençoe e sejam muito bem-vindos. Vocês são importantes demais nessa construção do reino de Deus na Terra. Tá bom? Vamos lá, então. O que você aprendeu sobre os animais? O que te foi ensinado na escola, nas religiões? O que você aprendeu? E o que você aprendeu com os animais? Por exemplo, você aprendeu que eles, assim, quando acordam, o que eles fazem primeiro? Espreguiça, né? Espreguiçou hoje?
é tão importante. Liberamos, ao fazer esses simples gestos, hormônios que nos deixam um pouco mais relaxados. Você aprendeu com eles buscar o sol, fonte de vitamina D, quando tem uma frechinha de sol na tua casa? Pois é, eles nos ensinam isso. E o que nós vamos falar aqui, não vamos produzir nenhum tipo de conhecimento. Vamos reproduzir informações que podem nos levar a reflexões e, a partir daí, nos guiar para transformações. Transformar os nossos comportamentos, os nossos hábitos. Afinal de contas, Jesus veio para quê? Para nos ensinar novas formas de se comportar, novas formas de se manifestar no mundo. E, a partir daí, usufruir, se beneficiar com novos tipos de sentimentos mais sublimes. Tá? Vou deixar aqui grifada uma frase que eu gostaria que você marcasse para você que participa de grupo de estudo, para você que às vezes espera o comportamento ou a mudança de comportamento de alguém, que é a frase: nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Tudo é para todos, mas não ao mesmo tempo. Você pode estar vislumbrando situações que outro não enxergou ainda. Você já vai dar conta de aprender certas situações que outros não vão dar conta ainda. Vou colocar aqui o microfone para poder melhorar o áudio. Então, grifando a frase que eu mencionei, que acho assim de extrema importância. Nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Tudo é para todos, mas não ao mesmo tempo. Obrigado, Gabriel, pela dica. Falar dos animais é falar de algo que toca a nossa sensibilidade. É algo que nos faz sentir melhor. Nessa pandemia, quão bem eles não têm feito para nós. Quem já adotou um animal e já conseguiu ler no seu olhar a gratidão que eles se manifestam pelo seu ato, não tem como explicar isso, tá? Só quem já teve essa experiência é capaz de conseguir sentir algo que as palavras, a razão não é capaz de traduzir. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ao falar do homem de bem, ele elenca lá várias características. Quando ele fala dos bons espíritas, ele diz o seguinte para a gente: o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, pode nos levar a todas aquelas características. É isso, é sentir isso. Quem não se sensibiliza ao ver um animal de rua? Um gato? Um cachorro? Todos se sensibilizam? Não, porque nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Mas você que se sensibiliza, é duro, né? Está vendo o sofrimento e as dores daqueles seres preciosos da criação. Só uma estimativa antiga, no Brasil, mais de 30 milhões de animais estão nas ruas. 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. E não é animal de rua, que erroneamente nós pronunciamos. São animais na rua, porque ali ele foi abandonado por alguém. E é importante que nós possamos, sempre que possível, deixar uma água, uma ração, ter um olhar carinhoso, dizer: eu te vejo. Somos mais de 9 milhões de espécies sobre a Terra. Só a vida humana importa? A quem o Consolador prometido veio consolar? Será que ele veio consolar apenas os seres humanos? Ou essa consolação vai além disso? Porque um espírito que se sente consolado, um espírita que se sente consolado, ele consola os outros seres da criação. Se a gente puder analisar o relógio do tempo, se colocasse em um ano toda a criação,
de janeiro, fevereiro, tudo que foi criado, nós, humanos, nascemos nos segundos sinais do dia 31 de dezembro. Quando aqui chegamos, já existia toda a natureza e os animais. E nos achamos donos de tudo. A história nos mostra uma profunda dependência, somos dependentes dos animais. Já pensou você sem o seu animal? Como seria a sua vida sem o seu pet? Pois é. E essa extrema dependência que temos, como demonstramos gratidão por eles? Qual é a forma que eu posso demonstrar essa gratidão por cada animalzinho que Pai do Céu nos confia, muitas vezes a guarda, ou às vezes só um olhar compassivo, um alimento? O que você tem feito para retribuir a esses seres preciosos da criação? Bem, o tema é, como eu disse, antes de falar da contribuição espírita sobre os animais, sobre o olhar, né, para os animais, vamos rever brevemente a nossa história, como foi construída a nossa história humana com os animais. Quando éramos humanos nômades, os coletores, saímos para caçar, para pegar os frutos nas árvores, os animais foram retratados em cavernas. E as artes rupestres nos mostram sempre os animais sendo abatidos, sendo caçados, sendo transportados mortos. Essa foi a representação, a nossa relação com o animal nesse período, dos povos coletores. Depois os sedentários tiveram as suas criações, sempre para o seu consumo, para a sua proteção. A sua pele era o seu vestimento àquela época. Chegamos aqui no Ocidente e temos aqui uma tradição arraigada em cada um de nós, em todo o nosso sistema de ver e enxergar o mundo. Até na nossa legislação está arraigado o conceito, né, de que a natureza foi feita para o homem. Enchei a terra, a sujeitai e a dominai, como está em Gênesis 1:28. Então é isso, nossa cultura religiosa, e lembrar que a nossa ciência, na revolução científica, os principais cientistas ainda não traziam em si muito do que era ensinado nas religiões. Era necessário adequarem a sua fala para não romper de vez com o que eles aprendiam nas religiões. E assim, os principais formadores da opinião aqui no Ocidente, que vieram da tradição religiosa, por exemplo, Aristóteles, no caso, deu a base para o cristianismo, ele já dizia lá de que na pirâmide aristotélica o homem estava no topo, os animais estavam abaixo. Inclusive, nem a mulher estava no topo, nessa pirâmide. Ele cria essa ideia antropocêntrica, do homem ser o centro das atenções, tudo girar em torno dele. Depois vem Cristo, nos deixam vários ensinamentos, onde Humberto de Campos, em alguma das suas obras, nos traz esse ensinamento precioso do Cristo para com amor aos animais, mas está lá nas entrelinhas, é importante se dedicar aos estudos. Vem Santo Agostinho, um principal nome da religião, do cristianismo, tem uma fala também de que os animais, né, a lei não matarás, não entra os animais, que a gente pode se servir deles. Descartes, René Descartes. Ele dizia que se você ouvir os uivos dos animais, é como máquina, é como o rodar de uma roda, o ranger de uma roda girando. E é isso. Colocou os animais como um objeto que poderíamos utilizar. Immanuel Kant também vem nos trazer na filosofia as ideias de que não temos nenhum direito sobre os animais, não temos nenhuma preocupação a ter com eles. Então, esses formadores do Ocidente nos deixou os ensinos que nós aprendemos. Se o seu filho, a sua filha te perguntar: mamãe, papai, para que serve a vaquinha? Qual vai ser a sua resposta? Para nos dar o leite? Pois é, eu já me peguei respondendo assim. Hoje, com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, ele é como se limpa a lente dos nossos olhos. A gente tem um olhar mais profundo sobre aquele ser, que não está ali para me servir, né? Então é isso.
que eu explico, ensino para as crianças sobre o que são os animais, qual é a função dos animais. Quais foram as consequências dessa construção aí histórica, desde lá do início? Os povos coletores, sedentários, Aristóteles, um importante pensador grego, as formações do cristianismo, quando tem o rompimento da ciência ali, Descartes, o que ele fala do mecanicismo, Immanuel Kant e outros mais. Quais foram as consequências? Quais são as consequências? A coisificação. O animal é coisa. A ideia é antropocêntrica. O homem está no topo. Tudo foi feito para servir o homem. Pois é. Hoje vemos, a nossa sensibilidade já não aceita, já não entende, mas não fica confortável com essa questão dos animais serem coisas. Tendemos a escolher alguns animais como animais sencientes, que merecem todo o meu carinho, todo o meu amor, e animais que eu escolho ainda me vestir com a sua pele, me alimentar com a sua carne. Lembra que eu disse? Nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Querer utilizar argumentos, justificativas, que não é bem assim, poderíamos repensar essa ideia. Como diz Leon Denis, só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. É dizer, realmente, o meu prazer, o meu paladar ainda é maior do que a minha compaixão. Mas eu reconheço que um dia eu vou precisar ter um outro olhar. Eu não vou mais me vestir com o sofrimento dos animais, pois eles são seres em evolução. E aí entra a contribuição espírita, que é o tema dessa palestra. A contribuição espírita para um novo olhar sobre os animais. René Descartes disse que os animais são máquinas. Chegamos à conclusão, depois de muito tempo, numa visão materialista, que Kardec veio se opor a ela, e ele vem dizer na questão 595 do Livro dos Espíritos, quando ele faz a seguinte pergunta para os imortais: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Kardec faz essa pergunta. E a resposta vem desse jeito. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Livro dos Espíritos. O primeiro livro da base, do fundamento espírita. Os animais não são simples máquinas, como supondes. E continua a resposta que eu convido à leitura. E na sua construção, pois vemos na Revista Espírita várias mensagens falando dos animais, antecipando o que a ciência veio nos dizer anos depois, no livro A Gênese, capítulo 7, no item 32, Kardec vem nos dizer, abre aspas, o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. Fecha aspas. A Gênese, capítulo 7, item 32. E é isso que aprendemos com o Espiritismo. Os animais têm inteligência, eles reencarnam, eles evoluem, eles têm um livre-arbítrio proporcional à sua espécie, às demandas das suas necessidades. Eles sobrevivem à morte de um corpo físico, pois há 3 princípios, segundo aprendemos: Deus, Espírito e matéria. Se a matéria se esvai, ele continua vivendo, então ele é espírito. Ele continua a sua existência. E ele aprende muito, podemos muito alavancar a sua jornada aqui na Terra, como também podemos deixar muitas marcas nesses seres que são sencientes, que sentem dor. Essa é a contribuição espírita, antecipando muito antes do que a ciência humana veio descobrir. Por exemplo, em 2012, em Cambridge, na Inglaterra, teve a Declaração de Cambridge.
a consciência em animais. Não dá mais para dizer que não sabíamos. Os animais têm consciência, eles sentem. E na Revista Espírita, que eu convido a quem interessar, de julho de 1860, tem lá um texto, um trecho, que já diz disso, da consciência dos animais. Vou ler só uma linhazinha, que está lá assim, abre aspas. Como o homem, o animal tem aquilo a que chamais consciência, e que não é outra coisa senão a sensação da alma quando fez o bem ou o mal. É isso. Você que tem o seu animalzinho em casa, porque hoje existe uma disciplina chamada etologia que estuda o comportamento animal, que eles sentem, eles têm inteligência. Você que tem o seu pet em casa, quando ele está com fome, ele sabe que está com fome? Mas não é só o instinto de comer onde tem, não. Ele sabe te pedir com o olhar aonde está a comidinha dele? Quando ele quer carinho, ele se aproxima de você? Quando ele quer ir para a rua também? Quando ele quer demarcar território? Pois é, muitas vezes é isso. Nós, humanos, queremos carinho, temos fome, sabemos onde buscar. Então, na prática, o Espiritismo já nos antecipou tudo isso que a ciência vem nos mostrar e outros detalhes mais, né? Então, é essa a contribuição que o Espiritismo, que está nas entrelinhas, vem nos ensinar. Tem uma questão que eu quero dividir com vocês aqui do Livro dos Espíritos, antes de deixar a minha provocação e a minha sugestão para a segunda parte, que só vai continuar se tiver perguntas, comentários aqui. Então, eu sugiro você que está nos assistindo, se inscreva no canal do ID, deixe aí os seus comentários, as suas perguntas, diga de onde você é, põe só o nome da cidade, ou se é de Juiz de Fora mesmo, tá bom? Então, a pergunta é a 597, tá lá. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? A resposta vocês vão ver lá, 597. A resposta é sim. Mas eu acho interessante a pergunta de Kardec, porque ele afirma, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. E é isso, Kardec já percebia isso, ele nem perguntou se tinha inteligência, e nem se tinha liberdade de ação, já afirmou que tinha, né? Então aqui, a nossa provocação, se a gente pode dizer assim, ou uma sugestão, deixando claro que nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Vimos a contribuição espírita, através de Kardec, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Joana de Ângeles, Casimiro Cunha, Emmanuel, André Luiz, vários deles. É só procurar Humberto de Campos, só olhar nas obras. Tem várias contribuições sobre os animais. Essa foi a contribuição do Espiritismo através desses espíritas. Mas qual é a contribuição dos espíritas na atualidade? Qual que é a sua contribuição para com a causa, para com os animais, para com a natureza? Como está na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Por que você reencarna? A resposta diz, para o seu melhoramento e para você cumprir, para nós cumprirmos a nossa parte na obra da criação. Qual que é o legado que eu estou deixando para o mundo? Então é isso, qual que é a nossa contribuição? Como que hoje, nessa vida urbanizada, como podemos fazer parte, ou a nossa parte, para minimizar as dores dos animais? Você que tem seu pet em casa, tudo bem, mas você que não tem, como que você pode contribuir? Bem, tem várias formas. Observa de onde vêm as suas roupas, da onde vêm os seus alimentos. Vocês conhecem a trajetória do leite antes de chegar na sua casa? Qual que é o processo do leite? Você sabe que tem um programa interessante, Segunda Sem Carne? Não, eu gosto de carne, mas na segunda-feira eu não vou comer. Pelo desmatamento na Amazônia, pela causa animal, para contribuir na obra da criação. Nem tudo é para todos ao mesmo tempo, tá? Colocar os animais nas minhas orações, já que eles são seres que sofrem. É isso, amigos e amigas. A ciência nos mostrou hoje a origem da pandemia, que vem da nossa falta de compaixão
para com os animais. Bem, se a gente for lá na origem, onde começou não só essa pandemia, mas outras epidemias, o Emmanuel já tinha nos alertado no livro O Consolador, na questão 129. Eu leio com muito carinho. Uma comunicação não violenta, CNV, comunicar ao outro sem violência na fala, na forma. Ele dizia, Emmanuel, na questão 129 do livro Consolador. Vemos hoje na prática o que ele disse lá. Vamos comigo, imaginação, lá onde começou a pandemia atual do Covid-19. Diz Emmanuel na sua resposta, abre aspas, né? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Reticências e fecha aspas. Estamos vendo a consequência. Estamos sentindo as consequências. Sabemos também que Jesus nos ensinou que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Hoje percebemos e sabemos por experiência própria que o que entra pela nossa boca contamina tanto quanto o que sai da nossa boca. Porque às vezes o que sai da minha boca é ofensa a alguém que eu posso depois resgatar numa lei de causa e efeito. Eu vou estar contaminando a mim em primeiro lugar e ao outro. Quem que é esse outro? Quem são os meus semelhantes? Não é só os humanos. Todos somos partes dos seres da criação que merecem o nosso respeito, a nossa compaixão. Então, cumprindo o horário, 30 minutos se deu. Agradeço a você que pôde nos acompanhar, gratidão pela oportunidade, as meninas aí da interpretação de Libras, o acolhimento a vocês aí, gratidão, né? Que louvado seja Deus e que Ele possa honrar a nossa vida aí nos nossos atos, que nós sejamos espelhos do Pai do Céu.